Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais poderosas sobre o potencial humano, o Guia Definitivo de Anthony Robbins para liberar aquela força inacreditável que já existe dentro de cada um. Então se prepare, porque vamos direto ao ponto. Vamos começar com uma pergunta. O que é que realmente impede uma pessoa de atingir o seu potencial máximo? Pensa bem, não são as circunstâncias, não são os outros. A resposta, como a gente vai ver, está bem mais perto do que se imagina. E aqui, olha, aqui está a chave de tudo. A grande virada de chave. Não se trata de procurar algo que falta lá fora. É sobre despertar uma força que já está aí dentro, só que adormecida. Um poder gigantesco que, uma vez que acorda, pode assumir o controle total do nosso destino. Imediatamente. Ok, mas para despertar esse gigante, primeiro a gente precisa entender o que o controla. E tudo, absolutamente tudo, se resume a uma força invisível. Um mecanismo fundamental que, como Robbins mostra, direciona cada ação e cada decisão que tomamos na vida. E esse mecanismo é o princípio da dor e do prazer. Pensa nisso como um motor de tudo. Cada coisinha que a gente faz ou até o que a gente deixa de fazer é governada por essa balança. O cérebro está o tempo todo calculando: isso aqui vai me causar dor ou vai me trazer prazer? Essa é a base de todo comportamento humano. Simples assim. E aqui a gente consegue ver essas duas forças em ação lado a lado. De um lado está tudo aquilo que a gente quer evitar a qualquer custo. O medo, a rejeição, o fracasso. É o que nos empurra para longe. Do outro lado, o que nos puxa para perto. O amor, o sucesso, a liberdade. Estamos sempre nesse cabo de guerra, influenciados por esses dois polos. Agora, atenção, porque este é o ponto crucial. O Tony Robbins diz que as pessoas farão mais para evitar a dor do que para obter prazer. E isso muda tudo. A motivação para não perder algo é quase sempre mais forte do que o desejo de ganhar. Entender isso é a chave para decifrar por que tanta gente fica presa em padrões, mesmo sabendo que poderiam ter algo muito melhor. O medo da dor que não se conhece é maior que a promessa do prazer. Então, se a dor e o prazer são o motor, as nossas crenças são o sistema operacional que controla esse motor. Elas são as regras que definem o que é dor e o que é prazer para cada um de nós. E são essas regras que podem acorrentar o gigante ou finalmente libertá-lo. E aí que entram as famosas crenças limitantes. Pensa nelas como correntes invisíveis que mantêm o gigante preso, adormecido. São aquelas ideias que a gente aceita como verdade absoluta, muitas vezes sem nem questionar, sabe? Coisas como, eu não sou bom o suficiente, ou isso é impossível para mim. Elas sabotam o nosso potencial antes mesmo da gente tentar. E a diferença de mentalidade fica escancarada aqui. Olha só. Pessoas de sucesso enxergam um problema como algo temporal e específico. Aconteceu, é pontual e vai passar. Já quem está preso nas crenças limitantes vê o mesmo problema como permanente e generalizado, como se ele afetasse todas as áreas da vida. A forma como se percebe o problema é que define o poder que ele vai ter sobre a pessoa. Certo. Então, como é que a gente quebra essas correntes? A parte prática, a parte da ação, começa agora. O Robbins nos dá um kit de ferramentas poderoso, de aplicação imediata, baseado em 3 pilares fundamentais para quem busca alta performance. Pilar número 1, fisiologia. Mude seu corpo para mudar seu estado emocional. Parece simples, né? Mas é de uma profundidade incrível. Uma mudança radical na sua postura, na sua respiração, colocar um sorriso no rosto, isso pode alterar instantaneamente como você se sente. Para se sentir com poder, haja com poder. O corpo lidera a mente. Experimenta. O segundo pilar é o foco, e a regra é clara. Onde o foco vai, a energia flui. Aquilo em que a gente se concentra se expande, vira a nossa realidade. Se o foco está no problema, o problema fica gigante. Mas se o foco está na solução, aí os caminhos aparecem. É como um raio laser, que concentra toda a energia e todos os recursos num único ponto. E o terceiro pilar é a linguagem. O poder das palavras que a gente usa. A linguagem que usamos para descrever uma experiência acaba se tornando a própria experiência. Trocar uma palavra pesada como estou arrasado por algo como estou um pouco chateado pode quebrar um padrão emocional negativo na hora. Diminui a intensidade do sentimento. As palavras criam a nossa realidade, elas têm um poder imenso. E aqui está o processo, o passo a passo, de forma clara e super prática. A qualquer momento, em qualquer lugar, esses 3 passos podem ser usados para assumir o controle total do estado interno e, por consequência, das ações. É uma ferramenta de poder pessoal para ser usada agora. Muito bem, agora a gente chega no clímax, na ferramenta mais poderosa de todas, o gatilho final,
aquilo que transforma uma simples intenção em realidade e que molda o destino de forma definitiva. Essa citação do Benjamin Disraeli define o tom de forma perfeita. Pensa no peso disso. Nada pode resistir à vontade humana que apostará sua própria existência em seu propósito declarado. Quando a vontade está totalmente comprometida com um propósito, ela vira uma força da natureza, capaz de passar por cima de qualquer obstáculo. E aqui está a grande sacada. Tomar uma decisão de verdade não é só dizer, eu gostaria de fazer isso. Não. É um compromisso absoluto. É cortar qualquer outra possibilidade. É como se diz, queimar as pontes, eliminar o plano B e se comprometer 100% com o resultado, não importa o que aconteça. E a história? A história está lotada de exemplos do poder de uma única decisão de verdade. Pensa em Mahatma Gandhi. Com sua convicção inabalável, ele derrubou um império. Pensa na Rosa Parks, que com a simples decisão de não ceder seu lugar, iniciou uma revolução pelos direitos civis. Isso mostra o poder absurdo que existe em um único momento de decisão real. E é assim que a gente encerra essa análise, com uma última pergunta. Mas não é uma pergunta para amanhã, nem para a semana que vem. É para agora. Com todo esse poder, com todas essas ferramentas em mãos, a questão é uma só. Que decisão será tomada hoje para finalmente despertar o gigante interior? A resposta tem o poder de mudar absolutamente tudo.